Olá pessoal, tudo bem? Hoje então eu vou dar sequência às nossas videoaulas de conforto térmico para edificações agrícolas e hoje a gente vai falar um pouco mais da prática, como se mede no caso, onde utiliza aqueles parâmetros que a gente falou na outra videoaula, né? As medidas de índice de conforto térmico aplicadas. Então eu peguei um artigo. E esse artigo é bem legal porque ele se refere muito às questões da temperatura do ar, da umidade. Então, avaliando também as condições externas e internas. Então, eu coloquei aqui como título, Entendendo Melhor as Medidas de Conforto Térmico através do artigo. Esse artigo foi retirado da Ciência Rural, 2004. Qual foi o objetivo, então, desse trabalho? Avaliar o ambiente térmico do modelo de instalação para crescimento e terminação de suínos em função da temperatura do ar, da umidade do ar, do índice de temperatura e umidade, do índice do globo negro e umidade, da carga térmica radiante, avaliar as condições térmicas externas para a criação de suínos e verificar os índices de ITU e ITGU como indicativos de conforto térmico nas condições tropicais. Aqui, essa tabela, ela se refere principalmente aos suínos de terminação e de produção, então pesos com temperaturas ótimas, críticas e umidade relativa. Em relação a material e método, bom, esse trabalho foi realizado durante o verão e inverno de 1999, na granja de crescimento e terminação de suínos que foi localizada no Centro de Ciências da Agroveterinária de Lages. O clima predominante na região é um clima temperado úmido, sem estação seca. As medidas do interior da instalação elas foram realizadas em duas baias, uma situada no meio da instalação e outra voltada para o norte, e outra voltada para o leste da instalação. Então, as baias elas continham 15 leitões de genética formada por fêmeas e machos, com peso médio de 22 kg, e na densidade populacional de 0,85 metros quadrados por animal. No interior da instalação foram medidas as temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido e de globo negro, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, e os instrumentos foram colocados na altura dos animais. Na área não sombreada, foram medidas as temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido e de globo negro, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, com os instrumentos colocados a 1 metro do piso, no lado norte da instalação. Continuando aqui, a gente sabe que a temperatura do globo negro ela é uma temperatura bem precisa. Então, o globo negro ele foi obtido colocando um termômetro de mercúrio no interior de um globo negro. O que é o globo negro? O globo negro é uma esfera oca de cobre, como eu tinha comentado e coloquei em outros slides a figura, para vocês conhecerem. Foi colocado com 0,15 metros de diâmetro e 0,5 milímetros de espessura, pintado externamente com uma tinta preta fosca. A temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido e a umidade relativa do ar elas foram obtidas através de um psicômetro giratório. E a velocidade do ar foi obtida através do anemômetro digital, que tem uma resolução bem boa de 0,01 metro por segundo. Bom, aqui eu trago um gráfico que correlaciona o comportamento da temperatura do bulbo seco para o ambiente interno no verão e no inverno, e para o ambiente externo no verão e no inverno na área sombreada e não sombreada nos respectivos horários. Importante ver que o comportamento de temperatura do bulbo seco em função dessas observações horárias, importante ver que as médias observadas no verão entre 14 e 17 horas ficaram acima da temperatura crítica superior recomendada, que é de 27 graus. Então, tem esse limitante para o bem-estar dos suínos. E no inverno, as temperaturas elas ficaram dentro da faixa termoneutra. O que acontece? Embora a instalação ela possuísse algumas características construtivas, né, como o pé direito e a inclinação do telhado, dentro das dimensões recomendadas, o lado externo da instalação era basicamente formado por cascalho. Então, contribui para que a temperatura no período da tarde seja mais elevada, principalmente no verão. Bom, de uma maneira geral, as médias diárias observadas da umidade relativa do ar em ambas as épocas situadas na faixa de conforto proposto com uma característica desejável. Nas horas de maior calor, a umidade encontra-se na faixa de 55% a 70%, como é possível ver aqui.
contribuindo com certeza para a perda do calor para o processo evaporativo, que é um dos principais recursos da regulação homeotérmica dos suínos em altas temperaturas. Bom, aqui eu trago essa tabela que é apresentada os índices de temperatura e umidade, o índice de temperatura do globo negro e também da carga térmica de radiação. Então, em função dos ambientes e em função do horário no verão. Aqui apresento essa tabela com o índice de temperatura e umidade, o ITGU também, e o CTL, que é a carga térmica, representando esses valores de inverno. É possível ver que nessas tabelas, tanto na tabela 2 e na tabela 3, que não há diferença estatística, né, para esse índice, para o índice de temperatura e umidade, tanto nos ambientes de verão, né, nesses ambientes avaliados. Então, esse índice não representa a realidade das condições climáticas em regiões com alto índice de radiação. Então, no inverno, dá para ver que constatou, sim, diferenças significativas nos horários, principalmente das 8 para as 18 horas, o que pode ser devido principalmente à taxa de radiação solar nesses horários. Então, o que acontece? Nessa tabela 2, a instalação assombreada proporcionou uma alta redução do ITGU nas horas mais quentes do dia, né? Se comparar com o ambiente não sombreado, que é esse aqui. Então, com amplitudes de até de 12 pontos no índice. Então, o que é favorável, né? Principalmente por considerar que os suínos são animais com poucos recursos termorregulatórios. Então, esses dados mostram também a necessidade de se manejar e a importância da engenharia agrícola conhecer todos esses fatores, né? Para poder dimensionar todos os recursos de resfriamento nesses horários e nesses picos de calor. Então, tem que verificar isso, sim, para poder fazer um trabalho que seja bom também para os animais. Bom, nesse slide aqui eu trago a tabela número 3, e essa tabela, ela mostra aqui o baixo índice de radiação, né? Os valores de ITGU tiveram uma amplitude bem inferior ao ocorrido lá no verão, sendo que esses valores desses índices variaram significativamente nos horários, né? Só é percebível aqui, com exceção desses horários, 8 horas, em que não houve diferença estatística, devido à baixa radiação que acontece nesse horário. Em relação a CTL, que é aqui, ó, sombreado e não sombreado, o que acontece no interior da instalação e na área não sombreada, a semelhança de ITGU aos valores CTR, elas variavam em maior intensidade, principalmente entre as 14 horas e as 18 horas, sendo que a análise estatística foi semelhante àquela encontrada para o ITGU. Então, verificou-se, né, que a instalação reduziu, sim, a CTR, até 30-35%, como eu já havia falado em outras videoaulas, que pode chegar, sim, a esse valor, quando comparado à área não sombreada. Bom, nesse slide eu trago mais uma figura relacionando principalmente o comportamento do ITGU nos horários e nas épocas analisadas aqui, né, verão e inverno, sendo que o que Buffman, né, ele afirmava que a melhor condição e a melhor realidade nas condições climáticas, né, se representa com a maior taxa de radiação solar através do ITGU. Conclusões. Bom, a instalação, então, como pôde-se verificar, não proporcionou temperatura do ar nas horas mais quentes, dentro da zona de termoneutralidade, porém a umidade relativa do ar ela ficou nos patamares ideais para os suínos. O índice de temperatura e umidade não foi adequado na indicação do conforto térmico, principalmente para a área não sombreada, enquanto o índice de globo negro e umidade mais adequado na indicação do conforto térmico. Verificou-se uma significativa redução dos valores e na amplitude TGU do interior da instalação, principalmente no verão e nas horas mais quentes do dia. Redução da carga térmica radiante em função da instalação foi até de 35% em relação à área não sombreada. Bom, vocês conseguem perceber que a importância dessa videoaula, que as medidas de conforto térmico, elas estão algumas mais relacionadas, outras nem tão relacionadas, mas que são muito importantes para fazer um diagnóstico, né, daquela situação, para aquele tipo de animal,
porque como vocês puderam perceber, naquela tabela tem temperatura crítica, né, superior e inferior, para suíno de terminação, para suíno de produção, eles têm, de iniciação, eles têm temperaturas críticas superior e inferior diferentes. Então, é preciso, sim, se cuidar para que eles estejam um ambiente bom, né, na sua zona de termoneutralidade. Então, é preciso fazer todos esses diagnósticos para poder fazer um projeto bem dimensionado para que o animal ele não venha sofrer com os adventos da temperatura, da umidade. Então, é muito bom a gente poder ver isso de como é utilizado. Tá ok? Por hoje, então, foi isso. Muito obrigada. Agradeço vocês pela participação e até a próxima.